Olá, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por mais essa vez, Ele nos conceder a oportunidade de estar aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. E eu quero te convidar, você que tem nos acompanhado aí no estudo dos 42 acampamentos, a nesse momento você tomar aí a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e juntos nós nos aproximarmos, deste assunto que a partir de agora estará ficando um pouco mais denso, né? Os irmãos têm visto que essas primeiras partes são partes bem simples e até um pouco superficial, né? Mas a partir do Mar Vermelho, a partir de agora, as coisas elas vão começar a ficar um pouco mais necessitar mais da sua atenção, tá bom? Vamos precisar mais da sua atenção e eu espero que você dedique eh, no seu tempo, seu devocional, um tempo, um período destinado a esse estudo, né? Se você colocou no seu coração de estar nos acompanhando, então, por favor, dedique esse tempo, esse período e ponha sua total atenção ao que vamos falar, mas principalmente ao que vamos ler, né? Que é o que realmente importa. Então, nós vamos ler a nossa escritura oficial, né? Nós estamos lendo Números capítulo 33, nós vamos ler até o acampamento que nós vamos tratar hoje, que é o acampamento do Mar Vermelho, e creio que Deus vai nos ajudar de alguma forma. Especialmente hoje, eu peço a sua atenção, tá bom? Nós vamos ler algumas coisas muito importantes, e lembre-se que todos os acampamentos, tudo que estamos falando, tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Então, é uma caminhada de 42 estações, de uma jornada de 42 paradas, que está desde a saída deles do Egito até a entrada deles no batismo do Espírito Santo. E nós queremos usar essas estações, essas paradas, para abordar assuntos referentes ao batismo do Espírito Santo. Então, e especialmente hoje, nós vamos ler uma coisa muito importante, mas muito importante. Então, se essa é a sua busca, eu quero que você, a partir deste momento, preste muita atenção ao que nós vamos ler, e não só hoje, mas os próximos que nós vamos ter agora, nós vamos ler citações que eu acredito que são chaves, essenciais, que é o que nos diferencia das denominações em relação à busca do Espírito Santo. Então, eu peço a sua total atenção. Tá bom, amados? Deus abençoe. Então, vamos lá, então, Números capítulo 33. Eu vou colocar aqui para nós lermos. Números capítulo 33. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1. Deixa eu ver aqui. Isso. Números capítulo 33, a partir do verso 1, nós vamos ler assim. E estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Deus, os filhos de Israel, por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles. E a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Então, agora os acampamentos, né? E partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram, né? Nós vimos isso aqui, a Piairote, que está de frente de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, né? A abertura do Mar Vermelho, como nós lemos em Êxodo no capítulo 14, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara, onde as águas eram amargas, né? E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali.
E agora o versículo 10 é onde está a nossa matéria de estudo hoje, que é: e partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E no nosso próximo culto eles vão sair do Mar Vermelho e vão se acampar no deserto de Sim. E aí nós continuamos isso depois. Pois bem, Deus abençoe a leitura de sua palavra. Lembrando que nós temos falado aos irmãos, sempre que você for fazer o seu estudo, você dedique o seu momento de oração, tá bom? Antes de iniciar, faça a sua oração consagrando a Deus esse período, para que Ele abra o seu entendimento, né? E nos ajude na compreensão da palavra, na compreensão do texto bíblico. Pois bem, o Mar Vermelho, ele é, acho que um dos trechos do Velho Testamento mais conhecido, né? Moisés abrindo o Mar Vermelho. Eu até queria mostrar aqui, eu não sei se eu vou, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Uma imagem do Mar Vermelho é essa daqui, né? Então essa imagem aqui é o Mar Vermelho, né? Ele como um todo não é um mar, né? Mas carrega esse nome. Aqui em cima é onde eles fizeram a travessia, né? Onde está escrito aqui, ó, o Golfo de Suez, né? Porque os irmãos sabem que eles vão andar por essa terra do Sinai até chegar na Terra Prometida, né? Então eles vão, é aqui onde vai, aqui no alto, né? Onde acontece a abertura do mar, o vento poderoso que vem e abre este mar para e mais que isso, né? Abre o mar para que eles passem e depois o mar se fecha, né? Engolindo os egípcios, engolindo o exército de Faraó. Exército esse que, como nós lemos no nosso último culto, Deus arrancou a roda das carroças, né? Arrancou a roda das carroças para que eles não alcançassem Israel dentro da abertura, dentro da terra seca, dentro desse mar. Fez-se uma parede à direita, uma parede à esquerda, mas dentro desse trecho, Deus segurou eles ali e na escuridão, lembra? A coluna de fogo era a luz para os filhos de Israel e ali eles estavam na escuridão até que o último eleito saísse da terra seca para que ele pudesse fechar o mar e afogar os egípcios. Tanto é que Miriam vai pegar o tamborim ali e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por eles estarem vendo que aqueles que estavam escravizando eles agora estavam afogados no Mar Vermelho. Imediatamente eles vão se deparar em Mara e ali, mesmo após a abertura do Mar Vermelho, vai haver uma murmuração, como nós já vimos isso daí. Agora, eu quero que os irmãos me dê a sua atenção, porque assim, nós não vamos ouvir mais falar de egípcio agora. A partir do momento que eles cruzaram esse mar, a história deles dali para trás acabou. Não tem mais egípcios, não tem mais 430 anos, não tem mais. Agora eles estão para uma terra que essa geração é a primeira vez que vai atravessar. Então é a primeira vez que essa geração vai passar por esse caminho. Eles vão até o Sinai, eles vão ficar lá 40, né? Quase 40 anos percorrendo ali, por causa de seus próprios erros, por causa de suas próprias práticas. Então eles estão passando por um caminho que eles nunca haviam passado antes, certo? Esse caminho é o batismo do Espírito Santo, é o caminho para a terra de Canaã, é o caminho para a terra da promessa, é o caminho do selamento, disse o profeta de Deus, irmão Branham. Então, é uma coisa inédita que eles estão atravessando, é uma coisa que eles vão ter que passar por muitos acampamentos ali, a coluna de fogo vai se assentar em muitos acampamentos ali, porque tem coisas que eles têm que aprender até chegar na terra de Canaã. E tem algumas coisas que nós temos que aprender. Lembre-se, eu até separei aqui, que eu quero ler isso novamente. Lembre-se que quando nós lemos a citação do irmão Branham falando sobre a irmã Schiffert, nós nos deparamos com isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Para nós lermos juntos. Lá na mensagem dos nomes blasfemos, no parágrafo 64 em diante, nós nos deparamos com essa citação aqui. Você se lembra, irmão Branham, dizendo? Ó, agora,
Eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado, eles simplesmente dizem batismo, mas como se diria automóvel. Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei a esse respeito. Por isso, se eu errar, irmãos, eu estou... lembre-se que não sou um mecânico. Tem de haver bobinas, pratinados, válvulas, quer dizer, as peças que compõem ali o motor, né? E tudo mais que constitui um automóvel. Um automóvel é volante, ele é banco, ele é pneu, ele é porta, ele é lata, tem um monte de coisa, né? A irmã Bruna diz, e quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Olha essa afirmação do profeta, tem muita coisa que acompanha isso. Por isso que nós temos batido nessa tecla, que é muito cômodo as pessoas dizerem assim, bom, pega uma citação do Mombrana, que nós vamos citar também, que eles falam assim, não, crer em toda a palavra é evidência do Espírito Santo, mas você tem que lembrar qual é a definição de crer do profeta. Porque se for simplesmente isso, é o que a Bíblia diz, os demônios creem e tremem. Os diabos creem e tremem. Então, crer, mas o que é crer? O que é fé? O que é a crença? Crer aonde? No espírito? Na alma? No consciente? No subconsciente? Como? O que crer? Então existe ao longo, além dessa afirmação, a explicação do que se trata crer, que classe de fé está relacionada à palavra, que é a evidência de quem tem o Espírito Santo. Então não é uma coisa assim, que diz assim, como os denominados, levante a mão e você está salvo, ou faça... Não, não. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Então, essa é uma informação muito importante. Tem muita coisa que acompanha isso. Eu até quero te lembrar que no livro de Josué, nós temos várias passagens que Deus, através de Josué, vai lembrar os filhos de Israel da passagem deles pelo Mar Vermelho. Eles vão passar pelo mar, vão chegar na cidade de Mara, depois eles vão descer um pouquinho e vão se acampar ao lado do mar. Ao lado do mar eles vão ficar acampados. Então, no livro de Josué vai ter várias passagens, e lá na frente nós vamos citar alguma delas, que Deus, através de Josué, vai lembrar eles dessa passagem, porque essa passagem é a marca, é o símbolo de que acabou aquele estágio do Egito, que os seus inimigos foram derrotados ali, e agora se inicia um estágio, um longo estágio, até a Terra de Canaã. Quer dizer, não existe mais a probabilidade, não existe mais a possibilidade de volta. Quem que vai abrir o mar de volta agora? É uma ponte queimada, uma ponte destruída. Não existe a possibilidade de volta. Então, o Mar Vermelho é um símbolo muito importante, porque, primeiro, destrói aqueles que escravizaram, fecha as portas para um retorno, né? E inicia-se uma etapa diferente, inicia-se um processo diferente, que é o processo até a Terra de Canaã. Agora, escute bem, irmãos, o que nós estamos falando. E escute bem o que nós vamos ler da mensagem. Porque assim, ó, tem muitas coisas dentro da mensagem que é herança denominacional. Que veio lá da denominação, que veio da definição da denominação do que é o batismo do Espírito Santo. Que veio deles o caminho para o batismo do Espírito Santo. Que não nega o que eles têm, mas no Espírito. Nós estamos falando aqui de batismo do Espírito Santo na alma, que o eleito é destinado ao eleito. Então, o eleito tem interesse por esses assuntos porque trata-se dele. Fala-se dele. Por isso que os caminhos propostos lá nas denominações, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, nas Testemunhas de Jeová, quanta doutrina dos Testemunhos de Jeová não está dentro da mensagem, irmão? É o que nós estamos falando recentemente. Quanta coisa que os Testemunhos de Jeová crê que não está dentro da mensagem. Principalmente sobre milênio. Que nunca o irmão Brana falou. Mas que isso vem lá.
Então, é aquela história. Nós estamos num tempo de fazer a limpa, certo? De jogar fora essas doutrinas que vêm de denominação e ficar com o que diz as fitas. E se as fitas não disseram, os filhos de Deus vão ficar com o que disse as fitas, sem deslocar, sem interpretar, sem aplicar mal, porque nós não queremos ir para o inferno. E sim, doutrina faz diferença entre céu e inferno. Então, acerca do Espírito Santo, tem muita coisa que nós temos de bagagem na mensagem e desculpa, irmão, eu não vou duvidar da sua experiência, eu não vou duvidar da sua experiência, não vou duvidar, mas isso aqui é contrário ao que diz a mensagem. Então tá bom, eu creio que nem o irmão Brana disse na adoção, primeira parte, se o meu irmão me dissesse sobre qualquer tipo de experiência que ele tenha tido, mesmo que isso não estivesse de acordo com a Bíblia, eu creria. Mas eu diria a ele que isso não é escriturístico. Então é a mesma coisa, irmão. Eu creio na experiência, muito bom, mas isso não está na mensagem. Aliás, isso não está na Bíblia. Ah, não, é porque um anjo me apareceu. Tá bom, eu creio nisso. Tá bom. Mas isso não significa que isso é o Espírito Santo para você. Porque o Espírito Santo escreveu na Bíblia um caminho para o Espírito Santo. Aí você se lembra que na grande festa que o pai fez para as núpcias de seu filho, tinha um lá entre os visitantes que não estava vestido. Irmão Brandes, aquela veste é o Espírito Santo? Quer dizer, ele não tinha recebido a vestimenta adequada da festa, porque ele não entrou pela porta. Ele entrou pela janela. Então, o pai da festa, o dono da festa, fala assim: amarre ele os pés e as mãos e jogue ele na grande tribulação, onde há ranger de dentes. Então, é um caminho para a grande tribulação quando nós tomamos nossas experiências e queremos substituí-las à palavra. Como eu queria que isso entrasse no seu coração? Se a sua experiência não bate com a palavra, jogue fora a sua experiência. Quando Jesus apareceu, aquele diabo transvestido de Jesus apareceu para Martim, aquela experiência não vindicava nada a ele. Ele sabia que aquilo vinha do inferno, porque demônio se transforma em anjo de luz. Então não duvido da sua experiência. Mas eu duvido que a sua experiência tenha a ver com a Bíblia, tenha a ver com a Escritura. Então, o que nós encontramos hoje é pessoas ensinando outras pessoas a receber o Espírito Santo segundo suas experiências. E isso não dá certo. Porque isso não é bíblico. Existe um caminho. E esse caminho é justificação, santificação. Não tem outro caminho. Você me entende, irmão? Então, esse culto aqui, esse estágio que nós estamos, eu queria que você prestasse muita atenção. Muita atenção. Sua experiência não é maior que a Escritura. Entre a experiência e a Bíblia, ficamos com a Bíblia. Se a experiência bate com a Bíblia, amém. Se não bate com a Bíblia, deixa isso quieto. Não é o que nós estudamos os dons? Se o falar de língua, se a profecia não encaixa com a Bíblia, largue isso fora e fique com a Bíblia. Que nós queremos algo sobrenatural acontecendo que esteja de acordo com a Bíblia. Porque existe um monte de... Por favor, olha aqui para mim. Existe um monte de coisa sobrenatural que não está na Bíblia. Não, porque nos dias do Mombana as pessoas falam, porque eu fui num culto um pastor e o pastor levitou no púlpito, ele levitou, aquele sobrenatural, é sobrenatural. Mas não quer dizer que é escriturístico. E se não for escriturístico, irmão, pode fazer o sobrenatural que for. A minha reação é, tá na Bíblia? Não tá, então não me interessa. Não me interessa. Nos dias do Mombana tinha um personagem que até teve no Brasil, lá nos anos 90, é um personagem que ele e é sobrenatural. Sobrenatural. Ele diz que ele encarnava Jesus. E que, inclusive, a igreja católica, mano, naquele tempo, deu aval, tanto que isso saiu em jornais católicos. Bom, ele encarnava Jesus Cristo nele, certo? E em determinadas épocas do mês, a dor de Cristo, ou era na Páscoa, eu não me lembro, ou se era só na Páscoa uma vez por ano, alguma coisa assim, irmãos, eu não me lembro muito bem.
Mas ele encarnava Jesus e o mesmo sofrimento que Jesus teve, ele também tinha. Aí sabe o que acontecia? Começava a abrir um furo aqui na mão dele, assim, ó. E sangue começava, sangue mesmo, sangue, começava a escorrer, e a ferida do lado, e aqui, mas ele não morria. E aí começava a surgir furos na cabeça dele, e o sangue escorrendo. O que é mais sobrenatural que isso? Agora, isso é bíblico? Não é bíblico. Então o que essas pessoas faziam? As pessoas se deslocavam até lá para passar a mão naquele sangue que era o sangue de Jesus. E assim, irmão, a altura que nós estamos na mensagem é para nós estarmos maduros quanto a essas coisas. Nós temos que estar maduro quanto a essas coisas. Você de verdade você vai trocar a escritura por uma experiência? Só se nós estiver doido. Ou talvez eu tenha errado. Depois eu, inclusive, vou fazer isso. Depois eu quero revisitar algumas coisas, porque talvez eu esteja errado em alguma coisa. Porque eu nunca ensinei, nunca, até onde eu me lembro, que nós devemos colocar experiência acima da palavra. Até onde eu me lembro, eu nunca ensinei que nós devemos colocar dons acima da palavra. Eu não me lembro disso. Também que a palavra é nossa. E a palavra diz que haverá experiências, haverá dons. Mas tanto essas experiências, como os dons, como manifestação, elas estão ligadas à palavra. Elas estão atreladas à palavra. Eu não quero uma experiência, por mais sobrenatural que seja, que não esteja ligada à palavra. Como é que pode você se agarrar a uma experiência que não é escriturística? Então, quer dizer, por que eu estou te chamando a sua atenção? Eu quero que você preste atenção no que nós vamos ler daqui a pouco. Quer dizer, Deus traçou um caminho de salvação. Deus traçou um caminho para que os eleitos recebessem o batismo do Espírito Santo. Olha, esse caminho está traçado. Existe um caminho para cura. O primeiro que seguiu esse caminho foi curado. Quem seguir hoje vai ser curado. E amanhã quem seguir vai ser curado. Houve um caminho para a libertação. O primeiro que seguiu esse caminho foi liberto. Que seguiu esse caminho para a libertação foi liberto. O segundo que seguiu esse caminho para a libertação foi liberto. E se houver tempo amanhã e alguém seguir esse caminho para a libertação, também vai ser liberto. Por quê? Porque Deus tem um caminho. Esse caminho é imutável. Certo? A Bíblia está baseada nisso, na imutabilidade divina. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Malaquias 3, eu sou o Senhor. Então, nenhuma experiência, por mais sobrenatural que seja, substitui a Escritura. Por isso que eu vejo, você sabe que o quíntuplo de Efésios, ele vem trazer as pessoas a uma unidade da fé. Certo? A unidade do corpo de Cristo. Só que o que é essa unidade? Você vai ver o irmão Brando explicando isso. Essa unidade é que um ministro hoje que faça parte do quíntuplo de Efésios, não é que ele vai manter a igreja junta, unânime, com não. É que ele vai manter esta igreja junta com a igreja de Paulo. Ele vai manter essa igreja junta com a igreja de Irineu. Tem uma unidade entre nós e o grupo de Paulo. Tem uma unidade entre nós e o grupo de Irineu. Tem uma unidade entre nós e o grupo de Martim. É uma unidade da toda a noiva que está através do curso das eras. Então veja que. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ter uma unidade com um comportamento que teve São Martim. Porque hoje é assim, se apareceu o diabo vestido de Jesus, pronto. As pessoas não querem saber se está na Bíblia ou não. Elas adoram, falam assim, Jesus me apareceu. Não, eu posso falar para você como é que você pode obter isso, porque Jesus me apareceu. E era o diabo. Porque é uma experiência fora da Escritura. Tá me entendendo? Então nós temos que ter uma maturidade de que não interessa o quão sobrenatural uma coisa seja. Isso tem que estar na Escritura. Quantas pessoas, irmãos do céu, nós já encontramos assim? Quantas denominacionais dentro da mensagem? Irmão, a Bíblia diz que quem prega tem que ser marido de uma só mulher. Aí você pega um homem que teve duas mulheres, já casou com duas, tá com a terceira. Aí você fala pra ele assim, você não pode estar no público fazendo, não, mas Deus me apareceu. Deus me apareceu e Deus falou comigo e me enviou para pregar o evangelho. Você tá entendendo? Então, essa experiência não bate com a Bíblia. Essa experiência não bate com a Bíblia. Então, ou ele tá certo ou Paulo tá certo. E Paulo disse, se eu mesmo, um anjo, descer do céu e vos anunciar outro evangelho, é o que se esse anjo desceu para esse irmão e mandou ele pregar o evangelho, esse anjo é o que Paulo citou em Gálatas 1:8, que se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, além daquele que ele já tinha anunciado, que o tal seja anátema.
Então a experiência nunca está acima do texto. A experiência... Aí as pessoas falam assim, mas a letra mata, o espírito vivifica. Mas o espírito vivifica a letra. Ele não vai vivificar uma coisa fora da letra. A letra sozinha, ela mata. Mas o Espírito Santo não vai vivificar uma coisa fora da letra. Ele vai vivificar a letra. Portanto, se é uma coisa vivificada, é uma coisa que se encaixa com a letra. Porque o Espírito Santo está obrigado para com a sua própria palavra. As pessoas não querem saber disso. É sobrenatural, mas é claro que é sobrenatural. Lá na macumba acontece coisa sobrenatural. O espiritismo tem coisa sobrenatural, mas é escriturístico. Por isso que a palavra de Deus, essa palavra, ela é para nós tudo, ela é o caminho. Qualquer coisa... Aliás, eu vou ler isso, talvez não hoje, mas amanhã. O irmão Bruno dizendo assim, ó, uma característica da pessoa batizada com o Espírito Santo. Ela vai dizer isso, que isso aqui é verdade e todo o resto é falso. Então, pode saber que quando uma pessoa chama uma experiência anti-escriturística de Deus... ela não tem o Espírito Santo. Bom, ó, tá aqui, ó, então vamos assim, ó. Para nós descobrir o que é o Espírito Santo, primeiro vamos ver o que não é o Espírito Santo. Então, por exemplo, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai valorizar uma experiência fora da Escritura, por mais sobrenatural que seja, por mais que anjos desçam do céu e tal, ele não vai se isso não estiver dentro da Escritura. Se isso não tiver apoio escriturístico. Então é uma pena muito grande quando você sai do caminho provido por Deus para se agarrar a uma experiência. Então tem um caminho para nós recebermos o batismo, tem um caminho para nós tomar a ceia, tem um caminho, para tudo tem um caminho. Aí você pula essas etapas, você não segue esses caminhos, por causa de uma experiência, você tá maluco, você tá louco. Vai dar ruim, vai terminar mal. Por mais que aquilo que Isaías disse, há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o fim deles é a perdição, o fim deles é a morte. Então a melhor coisa que nós fazemos é ficar com o que diz a Escritura e esperar o Espírito Santo vivificar a Escritura, o que está escrito. Então veja só, nós encontramos pessoas hoje que elas falam assim, isso em denominação, isso dentro da mensagem, não, eu tenho o Espírito Santo, a pessoa fala, já é bem assim, estranho, né? Porque o irmão Brandt diz que esse não é um comportamento de quem tem o Espírito Santo. Né? Esse não é um comportamento, mas tá bom. Não, porque eu tive experiência tal, então eu preciso mostrar isso aqui pra você. E aí, o que eu quero te mostrar, e por isso eu tô chamando sua atenção, que nesse estudo que estamos fazendo sobre os acampamentos, que queremos ver as questões ligadas ao batismo do Espírito Santo, é porque o irmão Branham diz que envolve muita coisa. Vou repetir, vou mostrar aqui para você. Cadê? E quando se fala do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Por que há tanta confusão? Porque o irmão Branham fala que assim, ó, o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo 64 em diante. Então tem muita coisa que acompanha isso. Por exemplo, quando o momento está falando de confusão, nós encontramos pessoas que elas não sabem se tem o Espírito Santo ou não. Elas têm dúvida quanto ao Espírito Santo. Elas não sabem se elas têm o Espírito Santo ou não. Então, eu quero ler uma citação agora. E eu peço a sua total atenção. Assim, ó, eu quero passar um tempo olhando para essa citação. Tá bom? Então eu quero que, se você está me acompanhando no seu devocional, tá bom? Que você, juntamente comigo, olhe para essa citação e nós vamos meditar nessa citação. Olhar para ela aqui e parar um pouco, tá bom? Parar um pouco e meditar, tá? Meditar, mastigar, tá bom? Isso aqui. Se possível, pega essa citação, escreve ela no seu caderno, destaca onde nós destacamos. Tá bom, meu irmão? Olha aqui para mim.
pega essa citação, escreve no seu caderno, destaca onde nós destacamos ali. Terminou aqui a reunião, leia você isso daí. E deixa isso entrar na tua alma, entrar no teu coração. Não tem outro caminho. Não creia em outra coisa que não seja isso que o profeta mensageiro disse. Fique com o que diz as fitas. Duvide, olha aqui para mim, duvide de qualquer experiência que não esteja na escritura. Entende? Você não pode, duvide no sentido não de que não aconteceu, aconteceu, mas você tem que ter o discernimento para ligar esse evento, essa experiência, com a Bíblia. Então, o que eu digo para você duvidar é que você não pode acreditar se não é o Espírito Santo. Veja se é o Espírito Santo quando essa experiência se ligar na Escritura. Faça o que fez Paulo. Quando a coluna de fogo derrubou a Paulo no caminho de Damasco. A Bíblia e o mensageiro do dia diz que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos e meio estudando acerca daquela luz na Escritura. Que Paulo era um homem sábio. Ele não poderia crer numa coisa que não estivesse nos textos bíblicos. Então o que ele fez? Ele ficou por 3 anos estudando nos pergaminhos que ele já conhecia do judaísmo, que essa coluna de fogo guiou os filhos de Israel para fora do deserto, essa coluna de fogo apareceu para Gideão, essa coluna de fogo apareceu para Jacó, essa coluna de fogo... Então ele viu que a coluna de fogo que derrubou ele era escriturística. Pensa nisso, não pensa? Aí ele entendeu que essa coluna de fogo, que era o Logos que saiu de Deus, ela encarnou em Jesus. E Jesus, que disse, vim de Deus e volto para Deus, e Deus é luz, voltou para aquela forma de luz e o derrubou no caminho da máscara. Disse, quem és tu, Senhor? A luz disse, eu sou Jesus, que uma vez estava em pele humana e agora está na forma da coluna de fogo, derrubando Paulo e mandando ele pregar o evangelho. Ele creu nisso porque isso era uma coisa escriturística. Aí você vai ler na exposição das eras da igreja, mas vai dizer, Paulo é o modelo de todo mensageiro e ministro. Porque às vezes as pessoas querem que a gente creia em coisa. Eu ouço. Nossa, irmão, tremendo, irmão, maravilhoso, tremendo. Mas não está na Bíblia, não está no escriturístico. Ah, então o senhor não crê o que aconteceu? Pelo contrário, eu creio que aconteceu. Eu acredito que aconteceu. Eu acredito que isso é sincero. Eu acredito que isso é verdadeiro. Mas eu não posso dizer que isso é o Espírito Santo. Porque se for o Espírito Santo, ele teria narrado na Bíblia Sagrada esse tipo de coisa. E ele não narrou isso. Então não é qualquer coisa que você fala assim, o Espírito Santo, por quê? Porque você já me leu, você já viu eu ler isso. O irmão Branham disse assim, ó, as manifestações, os dons, são traiçoeiros. Por que que tem irmãos que julgam um dom? Por que que tem irmãos que julgam um dom? Porque é traiçoeiro, porque pode sair uma coisa que não é escriturística. Por que que tem manifestações que elas têm que ser, por isso que eu digo, o meu duvide é nesse sentido. Você não pode olhar uma coisa e falar assim, é o Espírito Santo. Porque se for o diabo, você está blasfemando. Você tem que pegar essa experiência e colocá-la na Bíblia para ver se a Bíblia reflete isso. Então, para o batismo do Espírito Santo, não tem outro caminho. É isso aqui que você vai ler, é isso aqui que o mensageiro diz. E não se engane. Não ache que alguém dizendo para você que se você tocar não sei no que lá, que você fizer... Não. Siga o caminho do mensageiro. Siga o caminho do mensageiro, que o espírito que estava dentro do mensageiro disse pelo mensageiro que você tem que ter isso aqui para receber esse espírito. Então faça isso e isso vai se cumprir na sua vida. Se você tiver fé para crer nisso. Porque aí você vê que a gente não fica que nem... Sabe? Não, a gente amadurece muito bem, glória a Deus, mas tá na Bíblia, tá na Escritura, tá na mensagem, é escriturístico, porque o diabo se mete nessas coisas. Aí é sempre que você me ouve falar, porque isso foi muito famoso na década de 50. O homem que saía azeite da mão dele. Ele não tinha nada na mão, assim, ó. Mas ele colocava a mão numa pessoa, o azeite começava a escorrer. Nossa, as pessoas corriam para ele. As pessoas iam, o irmão Branham disse muito bem. É azeite, é verdade, é sobrenatural, é incrível, mas não é bíblico. Mas não está na Bíblia. E se não está na Bíblia,
não me interessa. Tá me entendendo? O eleito quer a escritura. Era o que Eva deveria ter dito para a serpente. Ela deveria ter dito para a serpente assim, tudo bem, isso que você falou é verdade. Os meus olhos serão abertos, verei o bem, verei o mal. E é verdade. É verdade. Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. E ela ficou sabendo que era... Tanto que eles reconheceram que estavam nu. Só que a mensagem do Éden satânica é uma verdade não escriturística. O que ela deveria ter dito é assim, muito bem, é verdade isso. Mas está na Bíblia. Mas Adão disse isso. Mas Deus disse isso a Adão, meu profeta. Que Adão era profeta de Eva. Tem isso, mas ela não fez. Porque ela queria uma coisa nova e porque ela queria uma experiência, ela queria mais sabedoria, ela tomou essa experiência acima do que havia dito o seu profeta. E terminou que nós estamos aqui hoje. Problemas, doenças, tribulações e tantas outras coisas. Ela não terminou. Agora, essa noiva aqui não vai cair. Por quê? Porque ela vai examinar cada experiência que ela tem com a verdade. Irmão, com a escritura. Isso é tão verdade. Olha aqui pra mim, por favor. Isso é tão verdade que você pega na sua Bíblia São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Eu vou abrir aqui para nós ler. São Mateus, capítulo 24. Escritura que você conhece muito bem, meu irmão. São Mateus, capítulo 24, no versículo 24 diz assim, ó. Porque surgirão falsos cristos, não disse falsos Jesuses, mas disse falsos cristos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios. Isso aqui são experiências que, se possível for, engana. Esses sinais e prodígios é para quê, irmão? Para que é esses sinais e prodígios? O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Para que seria esses sinais e prodígios? Quer dizer, esses falsos cristos e falsos profetas farão, futuro, grandes sinais e prodígios. Mas eles vão performar sinais e prodígios com que objetivo? Que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Olha, eis que vos tenho predito. Isso vai acontecer. Agora, quando você lê o profeta de Deus, o mensageiro, e ele fala assim, ó, por que que esse C tá lá? Esse C aqui, ó. Por que que esse C tá lá? Esse C aqui, cadê? Que C. Esse C tá aqui por quê? Qual a razão que ele tá aqui, ó, esse C? Que C. Você vai ver o irmão Branham dizer, está aqui esse C porque o eleito tomará experiência e olhará na escritura. E se a experiência não bater com a escritura, ele não quer saber. Se esse prodígio ou esses sinais não bater com a escritura, isso não engana o eleito. Agora, se você é um eleito, você vai estar atento a qualquer sinal e prodígio, a qualquer e vai comparar isso com a Bíblia. Ora, se Deus tem um modelo estabelecido para todas as coisas, Deus tem um modelo estabelecido para casamento e divórcio, Deus tem um modelo estabelecido para a igreja, Deus tem um modelo estabelecido para a Santa Ceia, Deus tem um modelo estabelecido para o batismo, Deus tem caminhos estabelecidos. Se uma pessoa chega nisso, fora dos caminhos estabelecidos de Deus, ele não entrou pela porta, ele entrou pela janela, e ele vai ser jogado na grande tribulação, embora ele esteve dentro do grupo. Quando você pega aquele homem, ele estava sentado no grupo, mas quando o rei olhou e viu que ele não estava com a roupa adequada do casamento, ele foi para a grande tribulação, embora ele estava no grupo. Embora ele estava no grupo. Então não se engane, não se engane. Eu sei que nós já passamos por etapa, o Mar Vermelho já fechou aqui, não tem como voltar mais. Então não dá para voltar mais. Mar Vermelho fechou, ninguém vai abrir o mar para nós voltar. O Egito não volta. Esse povo não volta para o Egito mais. Então ele já parou uma etapa. Você sabe, denominação você não vai mais. Isso aí acabou. Isso aí é coisa passada. Em hipótese alguma você colocará os seus pés numa denominação novamente. O mar fechou atrás de você. Só que se você não ir para acompanhar a coluna de fogo pelos estágios
do caminho da coluna de fogo até o batismo do Espírito Santo, você vai morrer no deserto. Então, se você tem por pastor Jesus Cristo, ouça a voz do pastor e segue ele naquilo que ele disse. E o que ele disse, pela boca de seu profeta do tempo do fim, é que experiência não está acima da palavra. E que a palavra te dará experiência. Mas te dará experiências conectadas à palavra. Tanto é que o irmão Branham tem uma mensagem chamada A Fé pela Experiência. Mas o que é essa fé pela experiência? É que a palavra te deu uma experiência escriturística e por você ter tido essa experiência, isso vai acrescentar fé em você para a próxima. Mas elas são escriturísticas. Elas não são fora da escritura. Entende? Então, por exemplo, quando eu falo para você assim, ó, eu tive uma experiência. Essa experiência me deu o Espírito Santo. Então, siga essa experiência que você vai ter o Espírito Santo. Isso não pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai apontar para a minha experiência. Se eu tenho o Espírito Santo, eu nunca diria para você assim, ó, pega a minha experiência. Não, não, não. Eu diria para você, faz o que está na Escritura. Olha para a Escritura. Por que creio no irmão Branham como profeta? Ele nunca disse, olhe para mim como profeta. Não, não. Ele disse, olhe para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para a Escritura. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou dizer para você assim, não, faça o mesmo na minha experiência. Não, não. Eu vou te apontar o caminho na Escritura. Porque se eu tenho o Espírito Santo em mim vai mostrar a sua própria palavra. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu queria que isso entrasse no seu coração, irmão. Eu queria que isso entrasse no seu coração de todas as formas. Pegue essa citação que nós vamos ler aqui agora e não se engane. Não se engane. Tem um bando de gente com a revelação que nem o Espírito Santo tem. Tem um bando de gente tendo manifestações que nunca tiveram o Espírito Santo na alma. O que tem de gente trocando a palavra por manifestações, que tem de gente trocando a palavra, a linha de Deus por dons, que tem de gente trocando a palavra de Deus por experiências. Experiências que nada tem a ver com a Bíblia, que nada tem a ver com o caminho provido por Deus para as coisas. Agora, qual que é a nossa função? A nossa função, diz a Bíblia, em Ezequiel capítulo 34, 33 e 34, que o atalaia está no alto da torre para avisar. Pegue uma experiência e veja se ela está na Bíblia. Pegue uma experiência e veja se ela é escriturística. Pegue uma experiência e veja se ela está dentro do caminho provido por Deus para aquilo. E só uma coisa. A pessoa que segue um modelo que não está na Bíblia, é de dar dó, vai dar pena, vai dar dó. Porque não é o meu caminho, não é o seu caminho, é o caminho estabelecido por Deus para isso. E para o Espírito Santo tem um caminho provido por Deus. Tem um jeito. A primeira coisa, você tem que entender que esse caminho tem valor. Não é uma coisa que você pode dizer assim, ó. Não, eu até ouvi falar. Não, não. Isso tem que estar na cabeceira da sua cama. Isso tem que estar anotado no seu caderno em destaque. Se você é um eleito, você tem que ter interesse por isso. Você tem que ter interesse por isso. Você tem que ter, não só na sua mente, mas no seu coração, no seu entendimento, que isso aqui é sério. Não só isso que vamos mostrar agora, mas tantas outras citações atreladas a ela. Porque daí você não vai errar. Porque daí você não vai ter um substituto. Aí você vai ter o que é real, o que é verdadeiro, porque você está seguindo o caminho provido por Deus para isso. Então, preste muita atenção nisso aqui que nós vamos ler. A mensagem é a mensagem que é o Espírito Santo. Mensagem que é o Espírito Santo. Eu quero ler aqui, ó, a mensagem que é o Espírito Santo. Foi pregada no dia 16 de dezembro de 1960. Eu coloquei aqui o parágrafo 22, do parágrafo 22 ao parágrafo 24.
Então, aqui tem um parágrafo, certo? Ele tá aqui, ó. Eu apaguei aqui o que está ao redor, tá bom? Porque no miolo dessa citação tem essa afirmação do irmão Branham. Então, quero que você preste atenção no miolo dela, no miolo, ó. O irmão Branham fala assim, ó. É porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que. Então, existe no contexto desse parágrafo uma coisa que o irmão Branham disse antes, uma coisa que o irmão Branham vai dizer depois. Então, que é o Espírito Santo, parágrafo 22, 23 e 24. Existe uma coisa que o irmão Branham disse antes, existe uma coisa que o irmão Branham vai dizer depois. Mas no miolo desse parágrafo tem essa afirmação que é importantíssimo para nós, irmão. É porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que. Então, esse é porque tem uma coisa antes. E a menos que tem uma coisa depois. Então, tanto o conteúdo antes como o conteúdo depois estão amarrados dentro desse miolo, dessa afirmação desse miolo aqui. Isso aqui é que eu quero que você anote no seu caderno, tire foto disso, guarde isso. Você aí que está me ouvindo, que está sinceramente, que você não quer uma experiência fora da Bíblia, que você não quer um negócio emocional, que você quer o Espírito Santo. Se você quer o Espírito Santo, preste atenção nisso. E por que eu vou ler isso aqui? Porque isso aqui vai te dar o peso certo do porquê que nós estamos fazendo esse estudo. Porque não é simplesmente você ouvir uma coisa que fala sobre o Espírito Santo, aí você fala assim, isso aí eu já sei. Mas todo mundo já sabe. Quem não sabe? Todo mundo sabe. Só que as pessoas não conseguem aplicar isso. Entende? As pessoas não conseguem aplicar isso. E a nossa luta é que não só você entenda, não só você vai dizer assim, não, isso aí eu sei, mas que você consiga, por meio disso que o irmão Branham vai dizer, fé suficiente para aplicar essas coisas. Então, preste atenção. Então, agora eu vou ler. Você está vendo que no miolo está escrito. É porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que. Ou seja, irmão, se o irmão Branham está dizendo que uma pessoa não pode receber o Espírito Santo, ou você não pode receber o Espírito Santo, a menos que, a informação que segue a isso é muito importante. Ela é vital para nós. Então não importa o que ninguém mais diga, fique com isso aqui. Ok, irmão, você está dizendo para mim que isso é o Espírito Santo, mas o irmão Branham diz que você não pode ter o Espírito Santo a menos que. Aí você vai saber o que ele disse. Entende? Então, por favor, me dê a sua atenção. Outra coisa que eu quero te dizer. Você anotou o nome dessa mensagem? Essa do dia 16 de dezembro de 1959. O nome dessa mensagem é O que é o Espírito Santo? Ou O que é o Espírito Santo? Agora, quando você ler essa mensagem, você vai ver que o irmão Branham ele está numa campanha de 4 dias de culto. Então, olha aqui para mim. Presta atenção. Ele está em 4 dias de culto. Quem programou esses cultos foi ele. Quem agendou esses cultos foi o irmão Branham. E ele agendou esses cultos por uma razão. Ele disse lá no começo da mensagem que é o Espírito Santo. Eu não coloquei aqui, mas você tem a mensagem, você vai ler. O irmão Branham disse assim, ó, tem uma coisa que falta a esse tabernáculo, falando no tabernáculo do Branham. Tem uma coisa que está faltando a esse tabernáculo. Nesta mensagem ele fala assim, ó, e eu e a minha esposa na última sexta-feira, nós dentro do quarto nos ajoelhamos e nós reconsagramos nossa vida. Ele estava fazendo isso preparando para essas reuniões. E como ele agendou essas reuniões, ele selecionou os temas desses cultos, são 4 cultos, e o irmão Branham vai dizer assim, ó, o porquê que ele vai escolher como primeiro culto o tema, o que é o Espírito Santo. Então vai ser assim, ó, no primeiro dia, o que é o Espírito Santo? No dia 17, para que foi dado o Espírito Santo? Depois ele vai ter uma mensagem chamada assim, ó, como receber o Espírito Santo, que o irmão Branham proibiu ser gravada, certo? Essa mensagem nós não temos ela gravada nessa data, tá bom? Nós temos ela gravada, mas em outra data.
como receber o Espírito Santo. Então isso foi só para a igreja local, foi só para o tabernáculo. Nós não temos essa fita, mas o Espírito Santo não nos deixou sem essa informação, tá bom, irmãos? O Espírito Santo deu essa informação para nós. E no último dia ele pegou a mensagem perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, que você já deveria ter lido, inclusive. Porque são perguntas que às vezes nós fazemos, mas foram respondidas pelo profeta de Deus, irmão Branham, na mensagem por perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Mas veja que, se você quer extrair da mensagem esses benefícios, você tem que acompanhar esse ritmo, você tem que acompanhar essa sequência, que é o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, como receber o Espírito Santo. Depois, lá na frente, eu vou explicar essa mensagem que ela foi pregada num outro dia, certo? Mas essa desse dia, irmão Branham não permitiu ser gravada por uma razão, tá bom? Mas isso é tão precioso, irmão, tão precioso. Eu tô tentando avançar rápido para ficar dentro do horário, né? Mas eu não posso deixar passar essas informações. Que, por exemplo, nós não temos a mensagem o que é o Espírito Santo, ou como receber o Espírito Santo. Mas comentários que o irmão Branham vai fazer antes e comentários que ele vai fazer depois, dá pra gente entender absolutamente o que foi falado nesse culto. Isso que eu digo, o Espírito Santo não nos deixou sem essa mensagem, embora não foi gravada. Mas absolutamente dá para saber o que foi tratado nesse culto. De como receber o Espírito Santo. E talvez vá contra o que você aprendeu. Mas nós vamos chegar lá, tá bom? E no último dia, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Agora, por que seguiu essa ordem? Por que esses cultos seguiram essa ordem? Porque primeiro o que é o Espírito Santo, depois para que foi dado o Espírito Santo, depois como receber o Espírito Santo e depois perguntas e respostas. Por que essa ordem ela foi respeitada? Deixa eu até ver um negócio aqui, irmãos. Só um minutinho, só um minutinho. Que talvez eu esteja falando na ordem errada. Deixa eu só confirmar uma coisa. Exatamente, irmãos. Ó, eu peguei aqui, deixa eu pegar rapidinho essa daqui. Ó, na mensagem, deixa eu só ler isso aqui, tá bom, irmãos? Só para confirmar para os irmãos, ó. O que é o Espírito Santo? Então, 16 de dezembro de 1959, no parágrafo 6, o momento diz assim, ó. Nesta noite eu quero falar sobre o tema que é o Espírito Santo. E amanhã à noite eu quero pregar sobre para que foi dado o Espírito Santo. E na sexta noite, aos que estarão gravando, olha o que o Pamplona fala, ó, não desejo que a mensagem da noite seja gravada. Então veja, o Pamplona proibiu gravar. O título era Como receber o Espírito Santo e como saber quando tenho recebido. Olha esse título, mano. Dá uma olhada nesse título. Fala a verdade. Se isso não é uma coisa necessária. Primeiro, como receber o Espírito Santo e como saber quando tenho recebido. Olha, irmão, só de ter um sermão com o título de Como Saber é porque se tem a possibilidade de uma pessoa ter o Espírito Santo e não saber. É isso. Isso aí nós vamos ver depois, tá bom? E deixaremos então veremos que o Senhor nos dirigirá para o sábado e domingo à noite, pela manhã, um culto de cura e outro cura evangelística à noite, mas foi na verdade a mensagem perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, e essa nós temos em português, né? Mas o que eu quero chamar sua atenção então é para essa citação aqui, confiando que você está me dando a sua total atenção. Então, essa afirmação do profeta na mensagem o que é o Espírito Santo para 22 e 24, que no miolo tá, é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo, a menos que, agora nós vamos ler ela, tá bom? Ó, ela tá aqui, ó, ela tá aqui, ó. Vamos ler ela então. Então, mensagem, o que é o Espírito Santo? No parágrafo 22 ao parágrafo 24. Então, presta atenção, como eu disse, nós queremos olhar para isso aqui e gastar um tempo aqui, tá bom? Sobre esta parte, desejamos nos aproximar do tema, o qual penso que é um tema sobressalente de hoje, do que é o Espírito Santo. Então, o primeiro dia, esse é o primeiro tema. O que é ele? E agora olha essa explicação do Mombrano. E agora, a razão
pela qual tenho tomado esse tema em ordem, quer dizer, foi uma coisa proposital. Tem um propósito do porquê essa campanha começou com a mensagem o que é o Espírito Santo. Então, a razão pela qual tenho tomado esse tema em ordem e desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. Então, a primeira coisa, ninguém pode receber o Espírito Santo a menos que saiba o que ele é. A menos que saiba, tá aqui, ó, a menos que saiba. Ninguém pode receber o Espírito Santo a menos que saiba o que ele é. Por isso, o começo do estudo sobre essa campanha do Espírito Santo é o que é o Espírito Santo. Porque a ideia do profeta é que as pessoas nessa campanha recebessem o Espírito Santo. E oxalá, ao longo do nosso estudo, aqueles que estão nos acompanhando que ainda não o têm, recebam o Espírito Santo. Oxalá. Então, ninguém pode vir a receber o Espírito Santo a menos que saiba o que ele é. Que você não pode receber uma coisa que você não sabe o que é. Ó, vai vir uma coisa, vai ser entregue para você, mas você não sabe o que é. O diabo está nos entregando tanta coisa, tanta personificação. Se você não souber o que é, como é que você vai saber? Então, fique com isso. A razão pela qual tenho tomado esse tema em ordem desta maneira é porque você não pode vir a receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que ele é. E você não pode recebê-lo, se você sabe o que ele é, a menos que você creia que ele é dado a você. E ele é para você. Logo, presta atenção nessa afirmação do Mombrana, logo, você não poderá saber se o tem ou não. Porque se você não sabe o que ele é, não tem como você saber se você o tem ou não. A menos que você saiba que resultados ele traz. Tá aqui, ó. Que resultados. Quer dizer, aquele negócio, eu tenho o Espírito Santo, eu nunca mais vou errar. Mentira. Quem tem o Espírito Santo erra. Então você vê que os resultados do Espírito Santo, você saber disso, e ninguém pode tê-lo sem saber. Meu Deus. Os resultados que ele traz. Assim, olha só, logo você não poderá saber se você o tem ou não, a menos que você saiba que resultados ele traz. Assim sendo, se você sabe o que ele é, primeira coisa, se você sabe o que ele é, e para quem ele é, e que ações produz quando chega, então você saberá o que tem quando houver recebido. O V, isso concluiria o assunto. Então, veja só no parágrafo 22 da mensagem, o que é o Espírito Santo, termina o assunto aqui, ó. Porque se você tem isso aqui, o irmão Branham, isso concluiria o assunto. Acabou o assunto aqui. Então, acabou o assunto aqui. Pois bem, eu tenho a continuação, parágrafo 23 e 24, que estão aqui, mas eu vou deixar para nosso próximo estudo, que eu quero gastar tempo com isso aqui, tá bom? Tire uma foto disso aqui, anota isso aqui e me aguarda até nosso próximo acampamento, que eu quero continuar lendo a partir daqui, tá bom? Quero continuar lendo a partir daqui, porque isso aqui é muito, muito importante para nossa continuidade, tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua atenção e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.